Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o 39º dia do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. E 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 39. Consagração e adoração. Leituras do dia. Êxodo 20 a 30. Marcos 11. Jó 6. Leitura de Êxodo 20. Isto é o que lhes farás para os consagrar, para que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pão asmos e bolos asmos alaçados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite. De flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica, e do manto do efode, e do efode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada do efode. E a mitra porás na sua cabeça, e sobre a mitra porás a coroa de santidade. Então tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre sua cabeça. Assim o ungirás. Farás também chegar seus filhos e os vestirás de túnicas, e os cingirás com o cinto a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, e o sacerdócio lhes será por estatuto perpétuo. Assim consagrarás a Arão e a seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Então imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e com o dedo o porás sobre as pontas do altar, e todo o sangue derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimarás no altar. Porém a carne do novilho, e o seu couro e o seu excremento, queimarás fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. Então imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e o espargirás sobre o altar ao redor. Depois partirás o carneiro em pedaços e lavarás as suas entranhas e suas pernas, e as porás sobre seus pedaços e sobre sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, é holocausto ao Senhor, cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Tomarás também o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. Então imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o sangue espargirás sobre o altar ao redor. Depois tomarás do sangue que estará sobre o altar e do óleo da unção, e os aspergirás sobre Arão e sobre suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. Assim ele será santificado, e as suas vestes e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele.
Também tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e a coxa direita, porquanto é carneiro da consagração, um pão e um bolo de pão com azeite, e um coscorão do cesto de pães asmos que está perante o Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e o moverás por oferta movida perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás sobre o altar em cima do holocausto, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Tomarás também o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e o moverás por oferta movida perante o Senhor, e a tua porção será. Assim santificarás o peito da oferta movida e a coxa da oferta alçada, que foi movida e alçada do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo da parte dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e será oferta alçada da parte dos filhos de Israel dos sacrifícios de suas ofertas pacíficas. A sua oferta alçada será para o Senhor. Mas as vestes sagradas de Arão serão para seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e para serem consagrados nelas. Por 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. Comerão essas coisas com que se fez expiação para consagrá-los, para santificá-los, mas o estranho não comerá, porque são santas. E se sobejar da carne da consagração ou do pão até pela manhã, o que sobejar queimarás no fogo, não se comerá, porque é santo. Assim farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que eu te ordenei. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por expiação do pecado, e purificarás o altar fazendo expiação por ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás, e o altar será mãe santo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro pela tarde. E com um cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, amassada com 1/4 parte de 1 hin de azeite batido, e para libação a 1/4 parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás oferta de manjares e libação, como pela manhã, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Será holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde me encontrarei com vocês para falar contigo ali. E ali me encontrarei com os filhos de Israel, e a tenda será santificada por minha glória. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e a seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Leitura de Êxodo 30. Farás também um altar para queimar o incenso. De madeira de acácia o farás. De 1 côvado será o seu comprimento, e de 1 côvado a largura, será quadrado, e de 2 côvados a altura. As suas pontas formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a sua parte superior, as suas paredes ao redor e as suas pontas, e farás uma moldura de ouro ao redor. Também farás para ele 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura. Nos seus 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão elas para lugares dos varais, para levá-lo com eles. Farás também os varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. E o porás perante o véu que está diante da arca do testemunho, perante o propiciatório que está sobre o testemunho, onde eu virei a ti.
E Arão queimará sobre ele o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. Também, quando acender as lâmpadas à tarde, o queimará. Incenso perpétuo será perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis incenso estranho sobre ele, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramareis libação sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar. Com o sangue da oferta pelo pecado da expiação, uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando fizeres o alistamento dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma quando os alistares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os alistares. Todo aquele que passar aos arrolados dará isto, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geiras. A metade de um ciclo será a oferta ao Senhor. Todo aquele que passar aos arrolados, de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando der a oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e o darás para o serviço da tenda da congregação, e será para os filhos de Israel por memorial perante o Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Disse mais o Senhor a Moisés: Farás também uma bacia de bronze com a sua base de bronze, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à sua descendência, pelas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra pura 500 siclos, e de cinamono metade, isto é, 250 siclos, e de cana aromática 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva 1 rim. E disto farás o óleo sagrado para as unções, o perfume aromático, obra de perfumista, óleo sagrado para as unções será. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candeeiro com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que as tocar será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o óleo sagrado para as unções nas vossas gerações. Não se ungirá com ele carne de homem, nem fareis outro de sua composição. Sagrado é, santo vos será. O homem que fizer perfume semelhante e o puser sobre um estranho, será eliminado de seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estóraque, iônica e gálbano, estas especiarias aromáticas com incenso puro, de igual peso cada uma, e disto farás incenso, perfume, obra de perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Santíssimo vos será. E quanto ao incenso que fizerdes, não vos fareis outro de sua composição.
sagrado será para o Senhor. O homem que o fizer para se deleitar com o seu cheiro será eliminado de seu povo. Leitura: Marcos 11. 1. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos. E disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e, logo que nela entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E, se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei que o Senhor precisa dele, e logo o enviará para aqui. Então foram e encontraram o jumentinho preso junto da porta, fora, na rua, e o soltaram. Alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam como Jesus lhes tinha mandado, e lhe o deixaram levar. Trouxeram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou nele. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho, e outros ramagens que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante como os que seguiam clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas maiores alturas. Tendo Jesus entrado em Jerusalém, foi ao templo, e tendo observado tudo em redor, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, dirigindo-se à figueira, disse: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Vieram então a Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém atravessasse o templo levando qualquer utensílio. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Ora, os principais sacerdotes e os escribas ouviram isto, e procuravam modo de o matar, pois o temiam, porque toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Ao cair da tarde, saíam da cidade. Quando passavam pela manhã, viram que a figueira estava seca desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu-lhes Jesus: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então vieram de novo a Jerusalém, e andando ele pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazer isto? Respondeu-lhes Jesus: Eu também vos farei uma pergunta. Respondei-me, pois, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E arrazoavam entre si. Se dissermos, do céu, ele dirá: Então por que não crestes nele? Mas se dissermos, dos homens, temiam o povo,
porque todos consideravam João deveras profeta. Responderam, pois, a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Leitura de Jó. Então respondeu Jó: Ah, se a minha mágoa fosse bem pesada, e a minha miséria posta na balança! Na verdade, seria mais pesada que a areia dos mares, por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo veneno o meu espírito absorve. Os terrores de Deus se dispõem contra mim. Zurrará o jumento montês junto à erva? Muge o boi junto ao seu pasto? Comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou há gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocar em tais coisas, que são para mim como comida repugnante. Ah, se cumprisse o meu pedido, e Deus me desse o que espero! Que Deus quisesse esmagar-me, que soltasse a sua mão e me acabasse. Isso ainda seria a minha consolação. Eu saltaria de gozo na minha dor, que ele não poupou, porque não escondi as palavras do santo. Que força tenho eu para esperar? E qual o meu fim para ter ainda paciência? Porventura a minha força é a força das pedras? Ou é de bronze a minha carne? Não está em mim socorro algum, e qualquer recurso me é tirado. Ao que está aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos têm sido falsos como a torrente, como o leito das correntes que passam, que se turvam com o gelo e em que a neve se esconde. No tempo do calor se desfazem, no estio desaparecem do seu lugar. Desviam-se os caminhos dos seus cursos, sobem para o nada e se perdem. Os caminhantes de Temá olhavam, os viajantes de Sabá por eles esperavam. Ficaram decepcionados, porque tinham confiado. Chegando lá, se confundiram. Agora, assim sois vós, nada vistes e temeis. Acaso vos disse eu, dai-me alguma coisa, ou dos vossos bens fazei-me um presente? Ou livrai-me das mãos do adversário, ou resgatai-me das mãos dos opressores? Ensinai-me, e eu me calarei, e fazei-me entender em que tenho errado. Quão penetrantes são as palavras da verdade, mas que é que as vossas repreensões reprovam? Pensais porventura em repreender palavras, quando as palavras de um desesperado são como vento? Até ao órfão vós vos lançais, e cavais uma cova para o vosso amigo. Agora, pois, dignai-vos olhar para mim, porque não vos mentirei na cara. Voltai, peso-vos, não haja injustiça. Sim, voltai, pois ainda está em vigor a minha causa. Há porventura injustiça na minha língua? Porventura o meu paladar não sabe discernir coisas perniciosas? Pontos principais. Êxodo 29:30. Instruções para a consagração de 7 dias de Arão e seus filhos como sacerdotes, envolvendo sacrifícios, novilho, carneiros, vestes, unção com óleo e a aplicação do sangue, orelha, dedo polegar, dedo do pé. Estabelece o holocausto contínuo, manhã e tarde, e promessa de Deus habitar com seu povo. Instruções para o altar do incenso de ouro, o resgate do censo, meio ciclo por cabeça, a pia de bronze para a lavagem dos sacerdotes e a fórmula sagrada do óleo da unção e do incenso aromático, cuja reprodução para uso comum era proibida. Marcos 11. Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo Zacarias 9:9. A maldição da figueira estéril, símbolo de julgamento pela aparência sem fruto. A purificação do templo, onde Jesus denuncia a corrupção da casa de Deus. Ensino sobre a fé que remove montanhas e a necessidade do perdão na oração. Os líderes religiosos questionam a autoridade de Jesus e ele os confronta com uma pergunta sobre a autoridade de João Batista, expondo sua hipocrisia.
Jó 6. Resposta de Jó a Elifaz. Ele descreve a intensidade insuportável de seu sofrimento. Flechas do Todo-Poderoso. Expressa o desejo legítimo da morte como libertação. Acusa seus amigos de falta de lealdade e compaixão, comparando-os a ribeiros secos que decepcionam o viajante sedento. Defende sua sinceridade de suas queixas e nega qualquer pecado oculto, desafiando-os a mostrar especificamente seu erro. Desafio prático. Hoje somos confrontados com a santidade exigente de Deus, na adoração e consagração, e a pureza exigida em sua casa, no templo e na oração. Reflita. Consagração. Sua vida é um altar onde a adoração, oração, incenso, sobe continuamente a Deus? Ou a casa do seu coração está cheia de atividades que desonram a Deus? Dedique um tempo para purificar sua vida de qualquer coisa que o desonre. Fruto versus folhas. A figueira tinha folhas, aparência, mas não frutos. Você tem cultivado a aparência de piedade sem o fruto real do Espírito? Amor, gozo, paz. Peça a Deus que produza em você fruto genuíno. Compaixão versus julgamento. Os amigos de Jó falharam em seu papel de consoladores. Quando alguém sofre ao seu redor, você primeiro oferece presença silenciosa e compaixão ou logo emite julgamentos e soluções teológicas? Comprometa-se a ouvir mais e julgar menos. Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.